Olá, meus amigos, meus alunos, tudo bom? Estamos aqui de volta para mais uma videoaula nesta nova estratégia de condução das aulas com vocês. E eu queria que vocês me dessem o feedback, né? Como é que vocês estão vendo essa metodologia, se está atendendo às expectativas, se essas videoaulas estão conseguindo transmitir o recado para vocês. Exceto a primeira videoaula, que confesso ficou ruim, mas foi fruto da nossa inexperiência ainda em fazer isso, né? Como eu já falei para vocês, eu estou fazendo isso sozinho, não estou dando auxílio de ninguém, vendo vídeos, lendo, estudando o programa para fazer a videoaula, e por isso o primeiro vídeo não foi tão perfeito assim. Mas à medida em que a gente vai fazendo uma nova videoaula, a gente vai aperfeiçoando a nossa técnica, e estamos aqui então para mais uma videoaula, nossa segunda videoaula, né? Não, terceira videoaula. Muito bem, então hoje, continuando com o assunto, a gente vai só pontuar aqui que nós já vimos uma série de informações sobre a controladoria, né? Vocês estão acompanhando. Nós já vimos o conceito, a função, a estrutura. E antes de entrarmos no tema desta nossa aula de hoje, vamos revisar um tema muito importante para o entendimento do posicionamento da controladoria, tá? A posição da controladoria na estrutura organizacional da empresa, né? De uma entidade, de uma empresa qualquer, seja de grande, ou de pequeno, ou de médio porte. Porque na aula passada nós vimos essa estrutura, só que nós vimos essa estrutura sob uma forma bem estática. Agora vamos ver sobre uma nova visão, sobre uma nova perspectiva, com alternativas da posição da controladoria dentro de uma certa estrutura, tá? Então vou só diminuir aqui para que fique bem liberado aí o espaço do slide para vocês, e a gente já parte para verificar essa. Então, vamos lá. Temos aqui, então, vejam só, temos basicamente dois níveis de autoridade. Antes de falar sobre a estrutura propriamente dita, vamos ver aqui o nível de autoridade dentro de uma estrutura organizacional de uma empresa. Existem basicamente dois níveis de autoridade. Um nível é o nível chamado órgão de linha, e o outro nível é o órgão de staff. Vocês estão vendo aí no slide. O órgão de linha, no órgão de linha, em que o departamento, o setor, ele tem uma autoridade de comando, ele toma decisões, ele executa a ação. Por isso ele é chamado órgão de linha. Normalmente eles estão abaixo do nível da gestão. E o órgão de staff é aquele que a autoridade é de um especialista. Ele não toma decisões, ele não age dentro da empresa com o objetivo de tomar decisões. Mas o seu objetivo, como órgão de staff, é apenas prestar informação para a estrutura de gestão. Um exemplo clássico disso, que eu sempre uso, é a auditoria interna. A auditoria é um órgão de staff, ela não toma decisão nenhuma. Ela apenas levanta as informações e passa um relatório para o gestor tomar as decisões, tá? Então, em relação à autoridade de um determinado órgão dentro da estrutura organizacional, está subdividida nesses dois níveis.
o órgão ou é um órgão de linha, e sendo um órgão de linha tem autoridade de comando, toma decisões e executa as ações dentro da empresa. Ou ele é um órgão de staff. Nesse caso, ele não tem autoridade de comando, mas sim uma autoridade de especialista num determinado assunto. Ele presta informações à gestão, e ele serve apenas como um assessor. Essas são as duas grandes diferenças que vocês precisam entender antes da gente falar sobre a posição da controladoria de uma forma mais detalhada agora do que nós falamos na primeira aula, dentro da estrutura organizacional da sua empresa. Ok? Então vamos entendendo quais são os níveis de autoridade dentro de uma estrutura, a gente parte então para o próximo slide, que é o slide sobre o posicionamento do controller dentro da estrutura organizacional. Essa é a primeira situação da posição do controller dentro da estrutura organizacional. É quando o controller ele está no nível de staff ou nível de linha. Ele está aqui no nível de staff. É um órgão dentro da estrutura que apenas presta informações. Tá? Então, esse é o primeiro nível do controller dentro de uma estrutura organizacional. Ele está ali como um órgão de staff, assim como a auditoria interna. O controller, nesse caso aqui, ele está diretamente ligado à presidência, ao órgão máximo da sociedade ou da empresa. Por isso, ele é um órgão de staff. Ele não executa, ele não toma ação, ele apenas presta informação como um especialista ao órgão máximo da empresa. Ele serve de um apoio estratégico aos gestores. Tá? Então, essa é a primeira situação do posicionamento do controle dentro da estrutura. Controladoria como um apoio estratégico, debaixo da presidência ou debaixo da gestão máxima da entidade. A segunda situação, nós temos aqui a controladoria que integra e influencia as decisões da gestão, né, dos gestores daquela empresa. Ele, nesse caso aqui, ele tem autonomia, ele tem autoridade, ele executa ações e ele participa como informante das decisões da gestão. Né? Então, a controladoria integra e influencia as decisões. Ele não toma decisões dentro da organização, mas ele influencia as decisões, porque as informações partem dele para a gestão tomar as suas devidas decisões. Ok? Então, essa aqui é a segunda situação onde a controladoria ela é um órgão de linha. Na primeira, ela é um órgão de staff, e agora, na segunda, ele é um órgão de linha. Tá? A controladoria como órgão de linha na alta administração. Agora nós vamos para a terceira situação. Essa é uma situação em que a controladoria ela não é um órgão com tanta, digamos assim, tem tanto relacionamento mais próximo da gestão. Não, muito pelo contrário. Ele agora está subordinado, a controladoria está subordinada ao órgão financeiro, que pode ser a diretoria financeira da empresa. Tá? Nesse caso aqui, a controladoria como órgão de linha subordinado à alta administração, que é a diretoria financeira, não a alta cúpula ou a alta gestão, que é o presidente. E aí ele se torna, a controladoria se torna mais limitada em relação às suas atividades. Por quê? Porque ele fica subordinado à área financeira e presta
presta informações à diretoria financeira e não à gestão máxima da empresa. Tá certo? Mas nesta posição, então, nós temos que, nesta terceira posição, a controladoria é subordinada à área financeira da empresa e, por isso, tem mais restrições às suas funções. Está restrito apenas às ações na atividade financeira e contábil. Ok? Então, dito isto, né, a gente fez uma revisão aí no posicionamento do controle em relação à estrutura organizacional de uma empresa. Aí percebemos que a controladoria pode estar alocada de 3 formas diferentes dentro de um organograma da empresa. A primeira, quando ela está no órgão de staff, presta apenas informação como especialista dentro da empresa. Na segunda, ele está como órgão de linha, ou seja, ele tem responsabilidade, tem autoridade, executa ações e presta informações à alta gestão. E nesta terceira, a controladoria responde a uma diretoria financeira, sendo subordinada a ela, não tendo assim a mesma autoridade que as 2 anteriores. Ok? Bom, agora entrando realmente no nosso tema de hoje, nós vamos falar aqui sobre algumas atividades importantes da controladoria. A primeira delas é o controle das atividades regulamentares, de controle das atividades regulamentares da controladoria e atender aos agentes de mercado. Tá? E esses agentes de mercado, ou seja, aqueles que promovem obrigações que a empresa deve honrar junto a eles, né? Por exemplo desses agentes de mercado, nós temos aí a CVM, a controladoria, ela prepara todos os relatórios trimestrais da CVM, que são chamados de ITR, também os relatórios contábeis anuais, os DPF, IAN e etc. Todas as obrigações que a empresa tem com a CVM, ela vem da controladoria, porque é a controladoria que tem sob ela a contabilidade, que é a fonte de informação para essas informações à CVM. Também a controladoria, ela faz a publicação, ela providencia a publicação dos balanços, né? Que antes era obrigatório nos jornais, agora com o nosso presidente isso foi eliminado, mas continua sendo a controladoria como a responsável pela publicação do balanço. Também tem como obrigação dela, né, dentro desses agentes de mercado, o controle das obrigações fiscais e o controle dos prazos de vencimento dessas obrigações fiscais, né, como os impostos. Então, ela está ali também diretamente ligada com os órgãos de fiscalização e a própria Receita Federal para dar informação à Receita Federal e providenciar o pagamento das obrigações de impostos federais, estaduais e municipais, se for o caso. Outro agente de mercado com as quais a controladoria se relaciona e cumpre as obrigações dentro da empresa são aquelas relacionadas com os órgãos, digamos assim, do CREA, do CFC, os órgãos regulamentares profissionais, e também INSS, CEDESP e outros órgãos com os quais a empresa esteja diretamente relacionada. Sindicatos, bem que sindicatos é uma obrigação que mais a área de pessoal, de recursos humanos, né, que prestam essas informações. A controladoria também está no rol de atividades regulamentares da controladoria a obtenção de certidões negativas de tributo, de protestos, de cartórios, de qualquer tipo de
de certidão negativa também fica a cargo da controladoria. E qualquer informação cadastral. Normalmente a controladoria ela tem uma área, um setorzinho ou uma pessoa ligada que faz esse tipo de trabalho. Né? Eles fazem um controle cadastral das empresas, da empresa e de outras informações cadastrais para banco, para a própria CVM, para o governo, para fornecedores, para clientes. Então a nossa controladoria ela faz esse tipo de controle cadastral também, tá? Esses são alguns dos exemplos que a gente pode dar de atividades regulamentares da controladoria como obrigações regulares dela para com terceiros, seja terceiros a nível interno, que seriam os departamentos envolvidos, seja terceiro em nível externo também. Tá? Agora nós vamos falar de uma outra obrigação da controladoria que corresponde ao relatório de administração, que são os balanços publicados. É a controladoria também que tem responsabilidade sobre isso, né? Em se tratando de publicação de balanço, a controladoria é responsável pela organização do relatório da administração, que é publicado, assim como também do próprio balanço social, que ela que elabora. Ela elabora não só as demonstrações contábeis, através de informações da contabilidade que está subordinado a ela, a controladoria, assim como o balanço social, informando todos os dados que são necessários para o balanço social e preparando todas as informações que são necessárias para a elaboração do relatório da administração. Claro que com a ajuda dos órgãos, com os órgãos internos, né, terceiros internos, para que ele possa fazer a elaboração desses relatórios. Uma outra obrigação regulamentar da controladoria diz respeito com a relação com os investidores. É a controladoria que tem as informações que são prestadas aos investidores e ela que executa reuniões periódicas com os investidores e algumas instituições, como a BAMEC, bolsas, bancos, visitas a empresas. Ela também é responsável pelas estratégias de negócio, estratégia da organização, não no sentido executivo, mas no sentido de gerar informações para os executivos. Fica também sob a cargo da controladoria os mercados de atuação e produtos. Também as tecnologias e estado da arte dos produtos, o market share, importações, os dados de importações e exportações, né? Aí está inclusive escrito errado, está 2 vezes, importações e exportações, as estruturas de custos e despesas, que ela como tem a área de custos subordinado a ela, é ela que prepara essa estrutura de custos das empresas, a gestão dos preços de venda, o potencial de resultados futuros, o valor da empresa fica sob a responsabilidade também da controladoria. Então, veja que a controladoria não é pouca coisa não, mas ela eu acho que eu disse na aula passada que a controladoria dentro de uma organização ela está bem abaixo dos gestores executivos, até porque esses gestores executivos dependem da controladoria para poder tomar as suas decisões. É a controladoria, por exemplo, que determina e controla a estrutura patrimonial e de liquidez da empresa, né? Administra a administração do caixa e de eventuais hedges que
a empresa venha fazer. Estamos falando aqui de uma controladoria. Uma controladoria ela não se adequa a qualquer empresa, só as empresas de grande porte, porque é uma estrutura bastante pesada para que uma empresa de médio ou pequeno porte assuma os seus custos. O custo-benefício não vale a pena. A controladoria também controla o perfil do endividamento da empresa. Ela se envolve com a competitividade internacional e cambial, quando estas existem, a competitividade de custo, que é ela que tem os relatórios de custo, como a gente já falou acima, né, as estruturas de custo e despesas da empresa. Tudo isso é feito pela controladoria na relação com investidores e mercado. Outra responsabilidade também, outra atividade regulamentar da controladoria é o monitoramento dos controles internos. E aqui cabe um pequeno complemento, fazendo o link com o que já aprendemos sobre controle interno. A responsabilidade pelos controles internos não é da controladoria. A responsabilidade pelos controles internos, como nós já aprendemos em auditoria, é da gestão, é da administração. Mas quem que controla esses controles internos? Quem que verifica se os objetivos que deveriam ser atingidos através da implementação de um controle interno foram realmente atingidos? Quem que controla para ver a efetividade desses controles internos? É a controladoria? Não, não é a controladoria. A efetividade dos controles internos é responsabilidade da auditoria. Mas se não tiver auditoria, eu acho que a controladoria vai acabar assumindo essa responsabilidade. Tá? Então, em relação aos objetivos do controle interno, vem aí alguns itens que nós podemos dar como exemplo aqui, que é a proteção do patrimônio empresarial, a eficácia dos relatórios gerenciais do sistema de informações, auxiliar a administração na condução eficiente dos seus recursos, promover e avaliar a eficiência operacional para todas as atividades, comunicar diretrizes administrativas, lógico que vem de cima para baixo. E entendo a auditoria interna, a controladoria também se relaciona muito com a auditoria interna. Né? Prevenção de imperfeições humanas e éticas, a controladoria também ela se envolve nesse aspecto. Tá? Não deve ser redundante com atividades já desenvolvidas. Tá? Outra coisa também diz respeito à avaliação dos controles internos principais, criando workflows, né, fluxos de trabalho, ciclos purchase to pay, que são de compras e pagamentos, ciclo de ordem de cash, que são os pedidos de recebimento, ciclo make to demand, que são os estoques de produção, recrutamento e folha de pagamento, ela não é a responsável, porque a responsabilidade de recrutamento e folha de pagamento é da área de recursos humanos. Mas a controladoria também se envolve com isso, porque ela precisa de informações relacionadas com este aspecto. Ok? Bom, esse então é mais uma das atividades regulares, monitoramento dos controles internos de uma forma geral, em conexão com a própria auditoria interna, já que a auditoria interna é que verifica a efetivação desses controles internos. Ok? Bom, também faz parte das atribuições do controle o planejamento tributário e gestão de impostos. Nesse sentido, o controller é que executa, que elabora o planejamento tributário da empresa, que são estudos pontuais e específicos, objetivando melhorar a carga tributária geral da empresa através de contenciosos, reorganizações societárias, quando for o caso, e outras situações relacionadas com o planejamento tributário. O planejamento tributário, então, fica a cargo da controladoria. Por quê? Porque a gestão tributária está sob a responsabilidade do controlador. E a própria contabilidade tributária também está sob a responsabilidade do controlador. A gestão de impostos, ou seja, o acompanhamento sistemático de todos os impostos da empresa e seus estabelecimentos,
existe um sistema de informação que alimenta o controller nesse sentido. Tá? E o controller fornece os primeiros subsídios para o plano. E essas informações, aliás, fornecem os primeiros subsídios para o planejamento tributário. Então, toda essa gestão de impostos, toda essa gestão de tributo, desde a execução do controle de impostos, a definição dos valores a serem pagos, até o planejamento tributário, de uma forma genérica da empresa, fica sobre o encargo da controladoria como uma das suas atividades regulamentadas. Vamos ver aqui ainda mais que o sistema de informação de gestão de impostos, a controladoria, ela não só administra a gestão tributária, também como fornece informações em relação à gestão do imposto. E nesse sentido nós temos aí algumas obrigações da controladoria, como permitir a gestão operacional dos tributos na busca do impacto mínimo para a empresa. Ela faz isso através do planejamento tributário. Permitir a visão do impacto dos tributos sobre todos os estabelecimentos da empresa e das empresas do grupo corporativo, quando essa empresa da controladoria faz parte de um conglomerado, de um grupo societário. Possibilitar o acompanhamento sistemático dos impostos a recuperar dos créditos tributários pendentes, regulares ou contenciosos, e dos impostos parcelados. Impostos a recuperar, que estão lá no ativo da empresa, impostos, créditos tributários pendentes, regulares ou contenciosos, regulares em decorrência da natureza operacional normal da empresa, como ICMS, por exemplo, e contenciosos quando existe um contencioso, uma ação contenciosa junto à Receita Federal ou à própria Justiça para obtenção de créditos. E dos próprios impostos parcelados, que são controlados pela controladoria através da própria contabilidade. Dar informações para o balanço social. As informações são obtidas exatamente dela. E é ela que elabora esse balanço social. Sistema de informação e de gestão de impostos ainda, nós temos as informações e relatórios gerados, como principal base de incidência dos impostos, principal base de não incidência dos impostos, tipo de movimentação mais relevante, entradas, compras, importações, todas aquelas movimentações ou transações que podem gerar um imposto. Também ela controla o prazo de recolhimento, indexador legal, se existir, prazo de entrega das guias e declarações, as obrigações tributárias, fica sob a responsabilidade dela também. As alíquotas básicas para movimentações mais relevantes, ela que controla, valor dos impostos. Então, toda essa série de informações relacionadas com a gestão, com o sistema de informações de gestão de impostos, fica sob a responsabilidade da controladoria. Mais uma atividade regulamentada da controladoria, nós podemos dizer que seria o sistema de informação, ainda dentro do sistema de informação de impostos, esses mapas de acompanhamento que a gente viu no slide anterior, eles seriam mais ou menos dentro desse quadro. O que a controladoria informaria por período? O volume de venda no mercado interno, mercado externo, vendas isentas, transferências remetidas para filiais quando existir, qualquer outras movimentações de saídas, ela informa aqui. O volume de entradas, isso no que diz respeito a IPI, ICMS, PIS, volume de entradas através do mercado interno, externo, isentas, tributadas, energia elétrica, comunicações e outras que geram crédito de imposto, e quaisquer outras movimentações relacionadas com as entradas, para que daí se apure o valor do IPI, ICMS, PIS, debitado e creditado, para definir o valor do imposto a recolher mensal. Tá? Então, é um quadro resumo de toda a movimentação
de mercadorias dentro da empresa que geram a apuração dos impostos PI, ICMS e PIS. Esse é um dos quadros, exemplos de informação que a controladoria ela pode elaborar para distribuir aos órgãos de gestão. Vamos ver outro aqui, acompanhamento de COFINS, também as mesmas informações que geram base de cálculo para a apuração do COFINS. A controladoria faz aí o controle de todas essas bases de cálculo do COFINS, como um quadro no seu relatório de atividades. Temos também a gestão dos recursos imobilizados como outra atividade regulamentar da controladoria. Um dos propósitos do controle é avaliar o desempenho do bem em relação ao investimento nele efetivado. Então, quanto é que a empresa está fazendo de investimento num determinado ativo dela? Esse investimento está trazendo o retorno devido para a empresa? Vamos supor que a empresa tem uma máquina. Ela comprou uma máquina, essa máquina faz parte do processo produzido e os sócios, os gestores resolveram investir nessa máquina para aumentar a produtividade dela. Quanto foi o valor investido para que isso acontecesse? Qual é o retorno que está havendo em função desse investimento? Isso é a responsabilidade da controladoria determinar, para avisar, olha, não dá certo fazer isso, não aumentou muito a produtividade, o custo-benefício não adiantou o investimento, não houve benefício em relação a esse investimento, e aí suspende o investimento, então faz um planejamento, um orçamento para ver se o custo-benefício vai realmente, se o custo vai trazer realmente benefício para aquela máquina, e essa é a responsabilidade. Então, o foco da gestão dos recursos mobilizados consiste em avaliar o desempenho do bem em relação ao investimento nele efetuado. Um exemplo bem fácil de entender, a fábrica foi construída num terreno, e esse terreno ela tem uma área que está sobrando, está vazia, que pode ser utilizada. Então, a controladoria pode fazer um levantamento de investimento para ampliar a fábrica de tal forma que a fábrica possa aumentar a sua produção. A controladoria pode fazer esse estudo para verificar se realmente existe um benefício que vai superar os custos de investimento para ampliação dessa fábrica. Então, nessa atividade regulamentar da controladoria, ela vai verificar se o valor do investimento será recuperado adequadamente, em quanto tempo esse investimento vai ser recuperado. Ela vai avaliar se a manutenção do desempenho do equipamento não ultrapassa o benefício por ele prestado. Então, toda essa relação custo-benefício por conta de investimentos em ativos é a controladoria que faz esse respectivo controle. Na sequência, temos aqui mais uma atividade regulamentar. Não, aqui já é um modelo de informação para prestar em relação à gestão dos recursos imobilizados. Nesse exemplo aqui, temos o patrimônio 1, patrimônio 2, patrimônio quantos forem. A controladoria vai informar no seu relatório a localização desse patrimônio, desse bem, a atividade dela, né, o tipo, a quantidade, funcionário a ela responsabilizado, a receita dos serviços, o custo dos serviços decorrente dessa máquina e o resultado por conta disso. Então, esse é só um modelo bem simples de informação prestada pela controladoria para a gestão dos recursos imobilizados. Tá?
Muito bem. Então agora a gente vai verificar um dos grandes papéis da controladoria é o de prestar auxílio aos usuários da controladoria. E entre os usuários da controladoria, nós temos os usuários internos e os usuários externos. Então, através desse quadro, a gente pode muito bem perceber quais são os usuários internos e quais são os usuários externos da controladoria. Os usuários internos são o departamento de pesquisa e desenvolvimento. A controladoria presta informações para esse departamento, assim como esse departamento também presta informações à controladoria. Aqui, entre a controladoria e os usuários internos, é uma relação de mão dupla, às vezes. Alguns departamentos precisam das informações da controladoria e alguns departamentos também, esses mesmos que precisam de informações da controladoria, também fornecem informações da controladoria. Então, é uma via de mão única, onde o departamento, dentro da empresa, só fornece informação para a controladoria, que através dessas informações desses departamentos, a controladoria vai formar a sua informação para a gestão de uma forma geral. Então, temos aqui os usuários internos, a pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing, produção e logística, finanças, recursos humanos, serviços ao cliente, a alta administração corporativa e estratégica também é um usuário interno, e talvez o mais importante dos usuários, porque é com ela que a controladoria se relaciona para fornecer informações que são base de decisão, a alta administração principalmente. E quanto aos usuários externos, nós temos os acionistas e investidores. A controladoria, uma das atividades regulamentares da controladoria é manter um íntimo relacionamento com esses acionistas e investidores, prestando informações a eles. Eles sempre estão ligando para a empresa para poder obter informações e é através da controladoria que essas informações são fornecidas. Também as agências reguladoras e regulamentares, reguladoras e governamentais, como a gente já viu logo no início, né? Os credores, os concorrentes, parceiros e joint ventures que se relacionam com a empresa, os fornecedores e clientes e a sociedade em geral. Esses são os usuários com quem a controladoria se relaciona. Tá? E sendo assim, nós temos aí a nossa aula de hoje sobre atividades regulamentares da controladoria encerrada. E agora nós vamos fazer um exercício prático sobre um assunto que nós vimos na última aula, que foi o EVA. Tem um vídeo, e no primeiro vídeo vai passar os dados para vocês executarem o exercício prático, e no segundo vídeo eu vou mostrar o resultado. Entre um e outro, antes de vocês assistirem o vídeo com os resultados, tentem fazer, resolver esses problemas por vocês mesmos, né? Pelo que vocês já entenderam do EVA. Espero que tenham entendido. São dois exercícios simples, um que vai usar mais a capacidade, o intelecto de vocês, e outro que vai usar a fórmula de cálculo do EVA. Tá bom? Isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Pessoal, nós tivemos aí hoje um vídeo falando sobre as atividades regulamentares. Amanhã eu estarei abrindo o fórum sobre esse tema e espero que vocês participem desse fórum colocando suas dúvidas, seus comentários sobre o vídeo, tá bom? E se vocês estiverem assistindo pelo YouTube esse vídeo, eu coloco no portal, mas se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, aí eu vou fazer que nem aqueles youtubers profissionais que tem por aí. Não esqueça de dar o like aqui, ou dislike, se você não gostou, porque eu não vou saber quem é que deu like ou dislike, mas é importante como feedback para mim. E se quiser fazer algum comentário no YouTube também,
Obrigado por vocês me tolerarem nesse vídeo e até a próxima aula.